podcast Premier Pet, tempo de nutrir de verdade. Bom, hoje estamos então no nosso terceiro e último episódio do Outubro Rosa, promovido pela Premier Pet. E a gente tem aqui uma convidada muito mais do que especial, tá? E eu vou deixar ela se apresentar a todos. Fernanda, muito prazer em tê-la aqui conosco. Oi, Rodrigo, tudo bem? Obrigada pelo convite. E acho que é muito bacana a gente estar aqui para falar desse tema tão importante, né? Bom, eu sou a Fernanda, eu sou influenciadora digital, sou responsável pelos 6 shows do Instagram Ursinho Chow Chows, e também sou produtora de conteúdo na Matilha Brasil. E vai ser muito bacana hoje, a gente vai conversar aqui e vai tirar dúvidas de nós, tutores, tendo o privilégio de conversar aqui com o Rodrigo, que é oncologista veterinário, e poder esclarecer não só a prevenção e possíveis como diagnosticar, mas entender realmente como funciona esse câncer de mama e como que a gente pode cuidar melhor e levar qualidade de vida para os nossos animais em casa. Não é isso, Rodrigo? Muito bem, é isso mesmo. Bom, eu tenho várias perguntas anotadas aqui, Rodrigo, dos 2 primeiros episódios, né, que você gravou trazendo tanta informação bacana pra gente, mas que surgiram algumas perguntas, tanto de seguidores quanto que eu fui anotando enquanto eu ouvi, foram super legais os episódios, mas eu acho que é bacana a gente trazer algumas questões bem pontuais e deixar bem claro para o nosso público. Por exemplo, como é o formato do nódulo do câncer de mama? O que a gente tem que identificar quando a gente faz aquele carinho na barriga do nosso animal? Bom, Fernanda, isso é muito importante, né? Porque a primeira identificação, ela sempre é o começo de toda a história. E aí a gente, quanto antes de diagnosticar que isso pode ser um problema, mais rápido e maiores são as chances de controle da doença. Então, assim, os tumores de mama, né, o câncer de mama, ele nunca vai ter uma característica única. Nem sempre ela vai aparecer como se fosse apenas uma bolinha, parecendo um nódulozinho, né? Pequenininho, às vezes com o tamanho de um grão de um feijão ou uma ervilha. Ele pode não ser um aspecto nodular, ter aspecto liso. Ele, às vezes, pode aparecer como múltiplos nódulos, e às vezes todos juntos, e que dão até, às vezes, um aspecto de cacho de uva também, né? Eles podem aparecer como massas maiores, já não nódulos, né? Mas sim massas com formações grandes, às vezes com feridas, com secreções, tá? Sangramentos, com dor também, né? Então isso é muito importante a gente observar e principalmente evitar deixar chegar numa fase tão avançada como essas de formações grandes ou com feridas ou com secreções. Isso tem a ver com aquilo que você comentou naquele segundo episódio, onde você fala dos tipos de tumores diferentes em que vão dar esse aspecto ou, enfim. Sim, exatamente. Com a evolução, né, dos tumores de mama, nem todos eles começam aparecendo de forma super agressiva. Às vezes eles são tumores até benignos ou alguns tumores de baixa agressividade, né, em que, por causa do tempo de evolução, da não abordagem, de não diagnóstico, de não tratamento precoce, eles vão evoluindo e eles vão se tornando, às vezes, mais agressivos, né? Eles vão crescendo, eles vão invadindo muito mais o corpo da paciente, né, se espalhando para outros lugares. Então, isso está totalmente relacionado também com o tempo de evolução, né? Certo. Um tumor benigno pode se transformar em maligno? Isso é uma discussão muito grande que existe, né? Não necessariamente todos os tumores acontecem isso, mas pode sim acontecer, às vezes, de algum tumor que inicialmente era benigno, ele sofreu o que eu chamo de uma mutação durante o seu desenvolvimento, até pelo seu tempo de existência, porque ele não foi retirado, não foi tratado, né? E ele acabar mudando o seu aspecto, o seu comportamento, se tornando um tumor, então, maligno. Tá? Então isso infelizmente pode em algumas situações acontecer sim. Por isso, novamente, né, eu friso para vocês sempre aquela questão que eu falei nos 2 episódios anteriores. Gente, diagnóstico precoce. Então a gente não tem como pela palpação, né, pela avaliação clínica dizer se aquele tumor ele é benigno ou maligno. Então diagnosticou uma formação, quanto menor ela for, mais rápido ela for tratada, maiores são as chances de controle da doença. Doutor, então a gente não vai conseguir entender se ele é benigno ou maligno antes de entrar com o processo de cirurgia da mastectomia para, enfim, para começar o tratamento dessa paciente. Ok, depois que abre, vocês têm ali um material que é o que vai para o histopatológico, certo? Para biópsia. Isso.
não sei se seria essa palavra, mas olhando, vocês conseguem já ter alguma percepção ou algum indicativo ali durante a cirurgia, se ele é benigno ou maligno? Claro, vai precisar de um diagnóstico do exame, mas já é possível? Você tem uma formação diferente um ou outro, ou não? Precisa realmente do exame? Sim. Essa pergunta é bem interessante, né? Porque todos os responsáveis dos animais, eles sempre perguntam isso pra gente. Ah, você já consegue me dizer se ele é benigno ou se ele é maligno, né? Primeiro, assim, primeiro ponto, acho que é bem importante a gente colocar o que é um tumor benigno, o que é um tumor maligno, né? Tumor benigno, né, assim como o tumor maligno, é um aumento de volume, é um nódulo, é uma formação que apareceu no corpo do animal, no corpo de uma pessoa, tá? A diferença entre um benigno e maligno é que o benigno, ele não se espalha, ele não faz o que a gente chama de metástase, né? Certo. Mas ele pode crescer, ele pode interferir com a qualidade de vida do paciente, mas ele não vai se espalhar, ou seja, ele não vai fazer uma metástase. Então, esse tumor de mama, por exemplo, ele não vai atingir um pulmão, não vai atingir os ossos, não vai atingir o fígado, tá? Não vai atingir o cérebro, ele sempre vai continuar lá na mama. Enquanto o maligno, a característica principal de um tumor maligno, que aí é o sinônimo de câncer, né, é o tumor que pode se espalhar, que pode fazer uma metástase, tá? Então, ele vai além da mama, pode acabar ganhando outros territórios, né? Então, no caso dos tumores de mama, do câncer de mama, na cadela e na gata, principalmente o pulmão, tá? Então, quando a gente parte para o tratamento, né, que é cirúrgico, então durante a mastectomia, os responsáveis eles sempre perguntam para a gente, ah, já dá para saber se é benigno ou maligno? Não, infelizmente essa precisão de resposta a gente não tem como dar, tá? Dependendo de como esse tumor está se apresentando, a gente pode, por características visuais, dizer, ele tem maior probabilidade de ser maligno ou maior probabilidade de ser benigno. Então, quais seriam elas? Por exemplo, um tumor que está invadindo, tá? Um tumor ulcerado, tá? Seria aquele que abriu uma ferida, que não cicatriza, que está sangrando, tá? Formações muito grandes, tá? Elas têm maior tendência a serem malignas, tá? Mas jamais eu vou te dizer assim, olha, esse é um diagnóstico já. Não. Quem vai me dar realmente a conclusão final é o médico veterinário patologista que vai fazer a designação do tumor, a classificação daquele tumor. Certo. E, bom, o tumor de mama ele pode aparecer em qualquer uma das mamas, ali tanto na cadeia direita quanto à esquerda, certo? A localização dele pode identificar uma maior probabilidade de metástase para algum órgão ou não? Independente, a probabilidade maior é sempre pulmão. Olha, também bem interessante essa pergunta, porque a gente tem a impressão sempre, né, de que as mamas abdominais na cadela e na gata são mais volumosas, né? Então sempre tem aquela tendência a achar que os tumores vão acontecer principalmente lá, né? Mas não, elas podem aparecer em qualquer uma das glândulas, não existe uma prevalência, né, para a gente falar assim, ah, existe mais nessa mama ou mais em outra, mas pode acontecer em qualquer uma das mamas. E o fato delas aparecerem em uma ou em outra, elas não vão determinar também o caminho por onde elas vão se espalhar, tá? Então não é, por exemplo, porque eu tenho na mama que está na região do tórax uma maior proximidade com o pulmão que ela vai fazer uma metástase mais provavelmente para o pulmão. Não. Quem determina isso é o comportamento do tipo de tumor, que aí é aquela designação que o patologista faz, tá? Mas não a localização, tá? Tá, entendi. E quais são as probabilidades ou, o que mais gera risco de gerar um câncer de mama na gata ou na cadela? Então, assim, em termos gerais, né, assim, isso já está muito bem definido, como eu até comentei com vocês no primeiro episódio, eh, o fato da cadela e da gata não terem sido castradas precocemente, né, isso aumenta a incidência de tumores de mama. E o uso dos anticoncepcionais, popularmente conhecidos aí como vacinas anti-cio, né, que isso, na verdade, deveria ser proibido, né, ter até uma legislação mais rigorosa para o controle, né, na venda desse tipo de produto, isso pode aumentar o risco de tumores de mama, tá? Então, nos grandes centros, né, nas grandes capitais, isso praticamente a gente não vê mais a venda desse tipo de produto, porque isso não existe, né? Não é tão fácil mais de achar. Mas em cidades menores, né, cidades do interior, né, cidades normalmente de economia agrícola, né, é muito comum essa venda indiscriminada desses produtos. E aí, com isso, acaba aumentando a incidência dos tumores de mama, tá? Então, esse seria um dos fatores. Então,
Fatores aí principalmente associados seria o fato da não castração, né, precoce, e o uso de anticoncepcionais que pode aumentar o risco. Agora a gente tem estudos, né, já mostrando que fatores externos também podem contribuir. Então isso não sabe ainda com que frequência isso pode realmente ter essa contribuição, mas a gente sabe que a poluição é um fator, tá? Nós vivemos na cidade de São Paulo, né, Sim. num centro, infelizmente, de grande poluição, né? Então a gente ainda precisa de políticas mundiais para controle da poluição, né? Mas isso é um fator de risco que nós e os animais estão Sim. expostos, né? Tanto que por isso os animais hoje eles são considerados o que a gente chama de modelos sentinelas para estudos de vários tipos de tumores em seres humanos também, né? Então hoje a veterinária e a medicina elas trabalham em conjunto na pesquisa que a gente chama de medicina comparada, né? Então modelos Interessante. animais com modelos humanos para ver o que uma espécie aprende com a outra, o que uma desenvolve, o que a outra desenvolve e qual é a correlação que elas podem ter, né? Sensacional. Então, a poluição é um dos fatores bastante importantes, não só para o tumor de mama, como para vários outros tipos de tumores, isso é estudado. Tá, o tabagismo, tá? Você fala assim, mas o animal não fuma. O cigarro, ele não é uma substância tóxica apenas na sua fumaça, mas sim nos resíduos que ela tem. E esses resíduos, eles vão se aderir à sua pele, à sua roupa. E como que o animal identifica que você chegou? Como que ele Farejando você identifica que é inteiro. você? Ele vai cheirar você, vai cheirar sua roupa, vai cheirar sua pele, né? Então ele vai acabar o quê? Inalando esses resíduos que estavam aderidos à sua roupa. A doença, o câncer, ela não é o que a gente chama de um único fator que desencadeou. Ela é uma doença multifatorial. Então, existem diversos eventos que podem acontecer para levar a mutações nas células a desencadear uma falha na multiplicação e no controle da multiplicação dessas células para desencadear, então, um tumor, tá? Então, eu posso ter um evento genético, que é herdado, que é dela, tá? Mas eu também posso ter fatores ambientais, fatores externos que vão aumentar esse risco, tá? Tá. Vocês nunca ouviram falar de pessoas que são fumantes a vida inteira e nunca tiveram tumor de pulmão? E aquele que nunca fumou teve, né? Então também tem a suscetibilidade que aquele indivíduo pode ter, tá bom? Tá. Então, o cigarro é um dos problemas também, né? Tanto para o ser humano quanto para os animais. E a obesidade, o sedentarismo também pode acontecer. Mas sedentarismo para o animal? Sim, tá? Hoje nós estamos na sociedade agora com uma vida moderna e os animais pagam o preço da gente ter uma vida moderna hoje em dia. Então, eles também estão sedentários, também estão ficando obesos, né? E a obesidade, ela é um fator de extrema importância, né, no desenvolvimento de tumores de mama na mulher, né? Por que que isso não pode ser também nos animais? Também pode ser. A gordura, ela é uma substância inflamatória. E a inflamação crônica, a inflamação contínua do organismo, aumenta o risco para diversos tipos de doenças, não só tumores. Entendi. Você estava falando sobre o risco dele ingerir toxinas após um passeio, seja de uma bituca de cigarro, seja de cinzas que foi simplesmente jogada ao vento, Uhum. e várias outras coisas que, enfim, vão estar no chão. Até que ponto é um excesso de mimo, como muitos acham, e até que ponto realmente é uma responsabilidade de quem tem um cão, ou um gatinho, enfim, a hora que chega de um passeio, fazer a higiene das patas, até dos bracinhos, enfim, após o passeio. Você acha que isso é válido? É realmente uma boa prática? Ou chega a ser um excesso? Eu acho que, assim, como a gente tem o risco de ter uma exposição, né, a substâncias que são tóxicas, eu não diria que isso é um excesso. Acho que isso é válido, sim, desde que esse responsável utilize também produtos reconhecidos como seguros para Sim, os animais. veterinários, né? Não é simplesmente pegar um desinfetante, né, e passar na pata do animal. Você está tirando uma coisa e colocando outra no lugar, tá? Então, Certo. não, mas acho que não chego a considerar, assim, que é um mimo exagerado e nem que isso é um excesso de zelo. É um cuidado, né? Agora, para você realmente higienizar, e principalmente porque esse animal hoje ele vive dentro de casa, ele sobe na sua cama, né? Ele sobe no seu sofá. Então, também para evitar que essas substâncias tóxicas estejam presentes para você, né? Tá Tá. bom? Equivale ao lavar as mãos quando chega em casa. Exatamente. São hábitos de higiene que, assim como nós temos, os animais também podem ter. Bacana.
Doutor, e a alimentação? Nós falamos de coisas que pode gerar um problema, que pode aumentar o risco para um câncer de mama ou de outras doenças, e começamos a falar de algumas coisas preventivas. Aonde que entra e qual é o papel da alimentação, pensando em prevenção, se for possível, e em riscos e em longevidade? Hoje uma alimentação saudável, né, uma alimentação com boas fontes de nutrientes, ela é o principal fator para diminuir diversos tipos de doenças, né. Então uma nutrição balanceada, isso é extremamente importante. Então a gente já deixou a era do resto de comida para os Graças a animais, Deus. né, graças a Deus isso já não existe. Tanto que eu sou formado há mais de 20 anos, né. Quando eu me formei, era a fase em que os alimentos, com boas composições, né, eles estavam começando a surgir no mercado brasileiro, no mercado mundial, né. Então, a gente ainda tinha muito aqueles animais que eram criados, às vezes, no quintal, né, com restos de comida, né, sem nenhum cuidado com a alimentação. E aí as pessoas falam assim: "Ah, mas antigamente os animais eram criados dessa forma e viviam muito mais". Viviam muito mais mesmo? Tem certeza, né? Qual Muito era a mais quanto, média, né? né, de idade de vida dos animais antigamente? Então os cães normalmente tinham o quê? 11, 12 anos, alguns chegavam a 14 anos, mas hoje, com uma série de outros fatores também que estão associados a isso, que é melhora da qualidade de vida, melhor acesso aos programas de saúde dos animais, né, então com profissionais médicos veterinários também, Vacinas. né, vacinas, vermífugos, antipulgas, antiparasitários, de maneira geral, alimentações de boa qualidade, né. Então isso a gente conseguiu diminuir doenças que levavam à morte mais cedo, os animais. E aí vem aquela máxima, né, de todo mundo falar assim: "Ah, mas agora todos os animais têm câncer". De maneira geral, né, o câncer ele é uma doença muito mais comum em animais idosos, né. Então quanto mais tempo, tanto o ser humano quanto os animais, quanto mais tempo vive, maior é a chance de que venham a desenvolver, em algum momento da vida, algum tipo de tumor, né, que estão relacionados a quê? A falhas de multiplicação celular, que por causa da sua idade avançada, seu sistema começa a ser menos eficiente em controlar essas Sim. falhas. E aí acaba desenvolvendo, né. Então, assim, E acho aumentou o tempo de vida deles. Então uma alimentação de boa qualidade, ela é fundamental para que a gente diminua outras doenças. Então, lá atrás, vai, no século vamos colocar no século XX, parece que está muito longe, né, mas todos nós aqui nascemos no século XX. pois é. Hã, então, quando a gente fala lá de trás, né, fala assim: "Ah, antigamente os animais eles, não tinham tanto tumores, mas eles morriam mais cedo". E antigamente a gente tinha também muitas doenças vindas de problemas nutricionais, né. Então, principalmente uma doença chamada raquitismo, tá. Hoje, a gente quase não vê mais isso. Na verdade, assim, nos grandes centros você não vê mais esse tipo de doença. Verdade. Tanto que os alunos na graduação, né, da Faculdade de Medicina Veterinária, eles não vão passar provavelmente durante a vida acadêmica deles, eles não vão ver um paciente com raquitismo. Eu via isso quando eu estava na minha graduação, né, já faz algum tempo, né. Então, assim, isso ainda existia, hoje já não existe mais, né. E aí vem os grandes, eh, como que eu posso dizer? As pessoas que gostam de gerar uma polêmica, né, que querem falar que então a alimentação industrializada ela não é saudável, tá. Então a alimentação, né, no caso da gente falar da alimentação dos animais, a alimentação seca, lógico que ela sempre vai precisar ter algum tipo de conservante, né, senão a alimentação ela não dura, né, ela não tem como se manter, inclusive manter os seus índices nutricionais, se você não tiver algum tipo de conservante. E aí vem a polêmica, né, dos conservantes, principalmente o BHA e o BHT, Sim, isso né. é bem normal de me perguntar, inclusive no Instagram dos ursinhos, se isso não é um problema, se isso pode aumentar um risco de câncer, ou qual é a dose, né, o que que a gente pode Uhum. confiar? Existe Sim. isso? O que que a gente pode Existe. confiar? Então, assim, sem dúvida nenhuma, né, se você usar doses muito elevadas desses conservantes, isso pode sim aumentar o risco para desenvolver o câncer, tá? E não só o tumor de mama, mas qualquer outro tipo de tumor.
Entretanto, existem legislações no mundo inteiro, assim como no Brasil, existem legislações do que foi estudado, do que é considerado seguro, né? Então, doses que são consideradas seguras para serem utilizadas nas alimentações. E essas alimentações, elas vão ter muitas vezes concentrações muito pequenas, que são suficientes para você ter uma conservação dessa alimentação seca. Então, elas não representam um maior risco para isso, tá? Tanto que já existem estudos hoje mostrando que que o animal, né, que o cão ou gato que comiam alimentação seca, tá? Eles não tiveram maior incidência de tumores por causa desse tipo de alimentação. Tá? Então, quando a gente vê, tá, e isso é um grande problema isso no mundo inteiro, isso não é só do Brasil, das pessoas quererem causar as polêmicas, né, de falar que a alimentação seca ela vai causar tumor, né, e que você tem que fazer Gerar um uma pânico, opção né? por um outro tipo de alimentação, né, isso é o famoso fake news, né? Então, a gente tem que procurar fonte segura de informação. E hoje, os estudos, eles não demonstram uma maior incidência de tumores por causa desse tipo de alimentação, ou desde que usados dentro da legislação vigente, os níveis seguros dos conservantes. Acho que uma coisa que é muito importante que eu faço em casa, e eu acho que é legal a gente dividir isso com o nosso público e com você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo. E acho que o principal é o nunca ficar no eu ouvi dizer, né? Vamos procurar as informações de fontes corretas, de fontes Seguras. sérias, né? Mesmo a internet ela é terra de ninguém, né? Exato, Então, sites você confiáveis, tem que saber né? fonte adequada, né? Então, consulte, por exemplo, o Ministério da Agricultura, que é onde tem a legislação vigente, tá? Consulte também tem as instituições americanas, europeias, né, que regulamentam isso. Então, e todos os estudos que são publicados, né, mostrando dessa segurança que ainda existe. E falando em alimentação, doutor, durante o tratamento de um câncer de mama, e talvez de qualquer outro tratamento, a gente ouviu falar lá, né, no segundo episódio, sobre a quimioterapia, a possibilidade de radioterapia, que ainda é um pouco menos usual do que com a medicina humana, mas que ela já existe. E existe a possibilidade do nosso animal ficar mais enjoado, de não querer comer, e a gente precisa fazer algum tipo de adequação nessa alimentação para incentivar, porque eu acho que ele também não pode simplesmente, não tô com fome, hoje eu não vou comer, eu vou ter que comer só amanhã, porque isso deve prejudicar em algum momento, até por conta de imunidades e tudo mais. Tem alguma orientação, alguma dica, algum roteiro esperado desse animal? Tem esse enjoo como no nosso caso ou não? Assim, o índice, como eu falei, né, o índice de efeitos colaterais, de transtorno gastrointestinais, eles são um pouco menores, né, em relação aos seres humanos, mas eles podem acontecer. Aquela cadela, aquela gata, que já são mais chatinhos para comer, que já são mais enjoados, né? Que o responsável já comenta com a gente, falando assim, ela sempre foi meio enjoada para comer. Essa é aquela que a gente sabe que pode dar um pouquinho de trabalho, e não necessariamente porque está com mais efeitos colaterais. Ela já é mais difícil É o apetite de comer, seletivo. né? E quando você fala que o paciente está fazendo químio, o animal até ele nem sabe o que é o que ele está fazendo, mas o proprietário, ele somatiza. Olha, Né? E aí ele começa a falar assim, não, ele não tá comendo porque é por causa da químio. Mas não, se você pegar a história de ele já não comia alimentação, ele já antes. não era uma cadela, uma gata que comia direito, já era mais chato para comer, né? Então já era mais seletivo. Então isso a gente também tem que diferenciar. Será que não é uma somatização do responsável? Ou será que realmente esse paciente pode tá apresentando um pouquinho mais de náusea, um pouquinho mais seletivo para comer, né? Então, o que a gente orienta? Normalmente, durante o tratamento, a gente fala para não mudar a alimentação que ele já está acostumada. Principalmente por quê? Porque qualquer mudança pode desencadear também transtornos gastrointestinais. Ele pode ter vômito, pode ter diarreia, por não ter uma aceitação tão boa àquela nova alimentação. Já está mais sensível também. Exatamente, às vezes ele não estava acostumado a comer aquele determinado alimento. E aí provoca essas alterações, né? Então a gente pede para não mudar. Então não mudou, mas ele também começou a apresentar um pouco mais de seletividade ou não está querendo comer, pode ser às vezes por causa de uma náusea, assim, decorrente às vezes do tratamento, tá? Então nessa hora a gente fala, então vamos melhorar um pouco essa alimentação. Então vamos tentar aumentar a palatabilidade desse alimento, né? Ou então o atrativo, né? Então às vezes
O olfato também tem que ser estimulado, né? Gato, principalmente, ele tem que sentir cheiro, né? Se ele não está sentindo um cheiro que vai fazer com que ele tenha fome, né? Ele não vai chegar na ração, no alimento, né? Para que a gente veja ele comendo, tá? Então, muitas vezes, aí entra essas dicas, né, que a gente fala de aquecer um pouquinho, né, o alimento para que então fique um pouco mais Cheiroso. presente o odor, né, do alimento, ou então misturar a alimentação úmida, né? Então hoje a gente tem a alimentação seca e tem a versão da alimentação úmida também, então isso é importante, isso ajuda a aumentar a palatabilidade, tem um pouco mais de atrativo, né, do olfato dos animais. Então, isso tudo colabora. E, lógico, em paralelo, a gente identificar o que está provocando isso, né? Então, será que é um aumento da náusea? Então, é entrar com medicações para diminuir essa náusea também do paciente. E acho que é importante a gente trazer também aquela informação de que nós falamos de obesidade, agora nós estamos falando de agregar algo na dieta da Sim. rotina do animal. Mas, normalmente, esses sachês, por exemplo, os gourmets que lá em casa fazem muito sucesso, eles não têm uma alta taxa calórica, né? Então, não é isso que vai gerar uma obesidade, o que vai tirar o Sim, seu animal de uma dieta regular, sim, certo? eles são como se fossem prêmios, né? É um agrado pro seu animal. Então, eles não vão representar, eles não são considerados fontes de alimento, né? Não, Eles não é um são alimento completo, ele é exatamente, né? complementar, Um é um mimo. complemento, é para você dar um mimo para ele, sem que com isso você agregue calorias para ele. Então, você pode sim fazer isso, né, para ajudar. Isso é extremamente importante, esse tipo de atrativo para eles, né? E eles entenderem muitas vezes como um prêmio também, né? É, o cão, o gato, eles também trabalham através da meritocracia, né? Então, eles também precisam aí de vantagens para querer fazer uma coisa ou outra. Então, às vezes, eles começam a encarar aquelas idas no médico veterinário, o tratamento que ele está fazendo, como algo que pode gerar uma recompensa depois para ele. E aí começa a ter uma aceitação, uma colaboração no tratamento Uma muito associação grande. positiva, já diz o Exatamente. adestramento, né? Então, a gente diz que tanto que todos os pacientes que vão fazer quimioterapia conosco, a gente sempre faz um agrado na hora que eles chegam, né, assim, de fazer uma festa, de brincar um pouco com eles, não é chegar, colocar na mesa, colocar, pegar a aveia, colocar no soro, fazer a medicação, não. A gente tem que fazer um agrado aí numa brincadeira, deixar ele um pouco mais calmo. Então, os gatos, por exemplo, a gente tem que deixar eles se ambientarem, né, ficar um pouquinho mais solto, menos estressado. Aí que você começa a fazer todo o procedimento, em que você vai, então, executar o tratamento. E ao final do tratamento, lógico, aí vem o agrado, né? Aí vai lá ganhar um petisco, né? Então pode ganhar o sachêzinho. Então, isso ajuda bastante para que ocorra, assim, tanto a colaboração do paciente e do responsável. Isso é muito bacana, doutor, porque quanto mais a gente tiver tratamento humanizado para o animal, no sentido de olhar o animal como um animal e a gente puder dar o tempo para ele não se estressar, eu acho que melhor vai ser o tratamento, mesmo a longo prazo, porque ele não vai traumatizar com o veterinário, né? Não cria aquele pânico do jaleco, né? Exatamente. Acho que isso é muito importante. Eu tenho animais que são bastante medrosos. Sim. E isso, assim, ele, dependendo do veterinário, ele olha e quer ir embora, e dependendo do veterinário, ele olha e se joga de barriga para cima porque ele quer fazer carinho. Que eu acho que pro veterinário é o prêmio, né? Quando vira de barriga pro veterinário, uhul, né? O animal, assim, o animal ele tem que ver aquela situação não como algo estressante, e sim como algo que faz parte do dia a dia dele, né? E que se torna, entre aspas, prazeroso, né? Então, ele gostar do veterinário, né, que vai atender, isso é muito bom também, né? Ele se sentir mais acolhido, menos estressado, né? Então, hoje a gente até usa técnicas, muitas vezes, que tem alguns responsáveis mais antigos, assim, que eles estranham, às vezes, algumas atitudes, que às vezes a gente não querer colocar o animal em cima da mesa, logo que ele chega, né? Então, tem alguns que são mais antigos, proprietários assim mais antigos, né, que falam assim, mas você já não vai examinar? Não, eu falo, primeiro vamos conversar, deixa ele se ambientar, né? Se é um animal de grande porte, né, colocar em cima da mesa é um estresse para ele, porque a mesa, ela balança, ela faz barulho, né? Então, reflete. Ele, exatamente, aquilo é um estresse. Então, o que a gente faz? Eu me abaixo. Eu examino ele no chão. Se precisar, eu sento no chão para examinar, né? Por quê? Porque ele se sente mais seguro, né? Então, ele não se sente numa situação tão vulnerável. E com isso, eles vão ficando mais calmos, né? Então, essas técnicas são muito importantes para a gente usar com os animais, né? Então, já deixamos lá
o século XX da medicina veterinária, chegamos ao século XXI, tá? E isso é uma das coisas, assim, acho que eu posso dizer que foi uma das coisas que eu mais aprendi quando eu fui fazer um estágio fora do país, né, em que eu fui acompanhar a rotina de outros países, de como que era o atendimento, né, e eles já vinham com essas informações de você tentar minimizar esse estresse dos animais, né. Então, tem alguns responsáveis que eles acham estranho da gente se agachar para examinar o animal, ao invés de colocar ele em cima da mesa. E aí a gente começa a explicar, né, não, isso é para diminuir O o estresse. estresse deles, né. É mais fácil eu me abaixar do que eu levantar ele para pôr na mesa. E aí, é importante que nós, como tutores responsáveis pelos nossos animais, colabore também na rotina do veterinário, desde quando filhote, mesmo quando chega um cão maior ou um gatinho, acostume a receber carinho na barriga, acostume seu animal a estar num lugar um pouquinho mais alto e vá recompensando isso. Em casa, sempre que chega um filhote, eu já estou com 6 cães, então já passaram os filhotes lá em casa, e a gente sempre faz isso, acostumo, eu sento no chão, coloco eles de barriguinha para cima na minha perna e faço carinho, eu dou petisco, a gente brinca. E isso faz com que o animal tenha muito mais naturalidade numa posição que o deixa vulnerável. A hora que ele precisa fazer um exame de ultrassom, por exemplo, né, doutor, que costuma ser difícil, um Raio-x. raio-x, que além de estar ali naquela posição vulnerável, ainda tem que esticar as patinhas e tal, é complicado para eles, mas se torna muito mais tranquilo, menos estressante para o animal, para o responsável e para o veterinário, não é? Sim. É aquela como a gente fala quando lida com crianças, né, você não pode falar de cima, você tem que abaixar O olho no olho. na altura da criança, para poder fazer o olho no olho. Lógico, cuidado que alguns animais são agressivos, né, mas dentro do que é possível, tentar esse olho no olho também, né, assim, de tentar chegar no mesmo nível Nível. do animal para que ele também não se sinta como subjugado, né, então Exato. ele não vai se sentir ameaçado, tá. E nós falamos de exames, e quais são os exames que a gente precisa fazer? Primeiro, se é possível a gente identificar o câncer de mama com um exame, ou só no toque realmente. E segundo, a gente já sabe que ao identificar um câncer de mama, nós ouvimos nos outros 2 episódios que o tratamento, ele é praticamente cirúrgico, a gente tem que começar com uma cirurgia. Quais são os exames necessários pré-cirúrgico? Uhum. Então, assim, não, infelizmente, se você não perceber durante a palpação um nódulo de mama, a gente não tem como desconfiar se essa cadela, se essa gata ela tem um tumor de mama. Os marcadores tumorais que existem, né, para as mulheres, que são já feitos hoje em alguns casos, infelizmente para os animais ainda não existem, né, então a gente não tem uma metodologia ainda disponível para a gente nesse sentido, então sempre a gente acaba descobrindo porque palpou algum nódulo. Então por isso que é muito importante que os responsáveis eles aprendam a palpar a mama da cadela, né, e da gata, desde que eles tenham ela em casa, mesmo que elas sejam jovens, né, pedir para o médico veterinário te ensinar a como identificar um tumor de mama na cadela ou na gata, tá? E quando você identificar, sabendo-se que isso pode ser um tumor de mama e que vai ser necessária uma cirurgia, infelizmente, a maioria dos casos de tumores de mama são cadelas e gatas de meia idade a idosos, então a partir de 8, 9 anos de idade, normalmente atingindo o seu pico lá por volta dos 12, 13 anos, é a maior incidência dos tumores de mama. Então são animais mais velhos, que normalmente não vêm apenas com o tumor de mama, né, eles já vêm com alguma outra doença, não necessariamente que sejam debilitantes, mas já tem alguma condição de algum, entre aspas, desgaste de algum outro órgão, né, principalmente parte cardíaca, tá. Então uma avaliação cardiológica é extremamente importante. Então fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma, checar a pressão arterial desse paciente. Além disso, exames como um hemograma, perfil renal, perfil hepático, avaliar a parte de exame de urina, né, Bioquímicos. os eletrônicos, então, que a gente chama de sódio, potássio, cálcio, fósforo, né, checar o triglicérides, colesterol, glicose, né, porque são desordens também metabólicas que podem acontecer. Isso faz parte como uma triagem pré-operatória. E, lógico, sem dúvida nenhuma, antes de qualquer cirurgia de suspeita de um tumor, fazer os exames de imagem também para ter certeza que não tem doença se espalhando já, né? Porque isso pode mudar a sua conduta se eu já tiver, por exemplo, alguma suspeita de metástase. Então, raio-x de tórax, ultrassonografia, né, de abdômen, isso é extremamente importante. Dependendo do caso, às vezes pode ser serem necessários exames mais específicos, como uma tomografia, por exemplo, tá? Mas normalmente os exames são mais básicos no início.
Tá, vai fazendo por etapas, digamos Por assim. etapas. Então, antes mesmo de falar, eu vou colocar essa minha paciente, essa gata, essa cadela em cirurgia. Primeiro passo é raio-x de tórax, ultrassom de abdômen, tá? Para quê? Primeiro para checar estágio da doença. Ela está localizada ou ela já pode ter algum sinal de metástase? Ah, mas você não sabe ainda se o tumor é benigno ou maligno. Sim, eu ainda não sei. Mas, se eu tiver alguma alteração em algum outro órgão, eu já posso começar a pensar que esse paciente pode ter uma metástase ou, de repente, até alguma outra doença associada, né? Não, nem sempre o paciente que tem um câncer só tem o câncer. Às Não é vezes ele tem exclusividade. outras doenças ou até mesmo que pode acontecer, não é super comum, mas pode acontecer do paciente ter mais de um tipo de câncer, né? Às vezes ele teve um tumor de mama e teve algum outro tipo de câncer. E quem é a prioridade de ser tratado, né? Vai depender de quem é o mais grave também, né? Sim. Às vezes você não tem como tratar os dois ao mesmo tempo, porque algum outro, um ou outro, pode ser muito mais perigoso de comportamento do que o outro. Então você vai tratar sempre aquele que é a maior prioridade. Feito isso, então você sabe que a doença não se espalhou, né? Os outros exames estão todos normais, aí a gente começa com a triagem pré-operatória. Aí sim a gente vai para os exames pré-operatórios do paciente para checar se ele tem condições clínicas agora para ir para uma cirurgia desse porte. Que vai para a parte de hemograma e cardiológico. Isso, exatamente. Certo. Doutor, você estava dizendo que nós temos uma maior probabilidade de câncer de mama em cães e gatas de média idade a mais idosos, embora não descarte uma possibilidade de um câncer em cães jovens, enfim, até filhotes, certo? Exatamente. Mas, principalmente em cães, aí em gatos não vai ter tanta variação de portes, né? Mas em cães nós temos uma variação absurda de tamanhos, né, e portes de animais, e a gente sabe que quanto menor o cachorrinho, maior tem de ser a vida dele, uma longevidade maior. Isso muda essa idade, essa probabilidade de aparecer um tumor de câncer num chihuahua e em um dog alemão, por exemplo, ou não? Não, isso não. Assim, lógico que é esperado que um animal de pequeno porte viva mais, né? Ele tem menos problemas que os animais de grande porte, né? Mas isso também tem mudado nos últimos anos, exatamente pela melhor qualidade de vida deles. Hoje os animais de grande porte também podem viver por um tempo prolongado, né? Então, eu tenho um exemplo bem clássico, que é a minha própria cachorra. Eu tive uma Doberman, que todo mundo deve lembrar, né? Que o Doberman era conhecido como uma raça que não vivia mais do que 10, 11 anos de idade, né? A minha morreu aos 21 anos. Meu senhor! Né? Então, lógico, não é a maioria que chega numa faixa etária avançada dessas, mas hoje a gente sabe que eles podem viver mais, né? Então, não é incomum a gente atender labradores, golden, às vezes um dog alemão com 14, com 15, com 16 anos, tá? Hoje tem sido até bastante frequente, pelo menos 14, 15 anos eles chegarem. E alguns chegam a 18, 19 e tal. Meu paciente mais velho foi uma gata de 25 anos, Meu tá? Deus! Então, a gente tem realmente animais hoje vivendo por um tempo muito maior. Então, o fato de ser um cão grande, um cão pequeno, não vai necessariamente impactar no seu tempo de vida, tá? Hoje, né, com o que a gente vê de qualidade de vida deles, tá? Assim como um outro mito, né, que a gente sempre tem que desfazer é que o câncer é exclusivo de animais idosos, né? Não é. Tá? Assim como também não acontece somente nas pessoas mais velhas, né? Então, todo mundo sabe que tem tumores que acontecem em crianças, né? Em Infelizmente. recém-nascidos, às vezes já nasce com um tumor, né? Então, isso também pode acontecer nos animais, tá? Então, até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? A gente estava discutindo, minha paciente mais jovem com tumor de mama foi uma cadelinha com 8 meses de idade, né? Uma Então, judiação, né? Pensar é tão muito, novinha. muito cedo, né, para ter um tumor de mama, tá? Chega a vir antes do primeiro cio? Sim, algumas pacientes podem ter. Não é muito comum, assim, é bem raro, tá? Nesses meus mais de 20 anos de profissão, até hoje é uma única paciente que eu tive com essa característica, mas pode acontecer, tá? Gatas também podem acontecer de forma bastante precoce, às vezes, tumores de mama, tá? A gente falou muito das gatas, das cadelas, mas é possível aparecer em machos? Sim, infelizmente também acontece, né? Mas diferente da cadela e da gata, que a gente sabe que tem aquela questão do estímulo hormonal, tá? Nos machos, tá? Esse estímulo hormonal ele não é o que predomina para o desenvolvimento. Estatisticamente, um cão macho, um gato macho, eles têm menos de 1% de risco de desenvolver um tumor de mama, mas pode acontecer, tá?
E, assim, eles têm a tendência a ser tumores também malignos, tá? Tem alguns que são benignos, mas também podem ser malignos. E aí é uma conduta completamente diferente do que a gente vai seguir para as cadelas e para as gatas, né? Porque aí não tem tanta influência da parte hormonal como acontece no sexo feminino, tá? Então a castração para eles, para esse tipo de câncer em específico, talvez não seja tão decisiva. Não tem benefício nenhum, né? Não tem um fator de prevenção nenhuma. A castração para o cão ou para o gato macho não previne o tumor de mama, nem mesmo o tumor de próstata, que é outra coisa que existe esse mito de que a castração previne tumor de próstata, tá? Não, não tem relação nenhuma com tumor de próstata, tá bom? Então, o que a gente Entendi. consegue prevenir com a castração do macho são os tumores testiculares, porque na castração, obviamente, você removeu os testículos e você diminui a incidência de uma doença chamada hiperplasia prostática benigna, que ela é hormônio dependente, tá? Agora, os tumores testiculares são os chamados carcinomas prostáticos, eles não são prevenidos pela castração, tá? Isso, na verdade, também é um mito, tá? E que a gente também tem que deixar isso bem claro, porque às vezes as campanhas de castração elas vendem, né, entre aspas, o benefício da castração do macho como prevenindo tumor de próstata. Isso não acontece, tá? Pelo contrário, né, os estudos mostram, às vezes, que você até tem câncer de próstata em animais que são castrados também, tá? Entendi, bem interessante e bom saber também, acabei de aprender mais uma. Tá. Assim como até a gente estava falando, né, cão e gato macho pode ter tumor de mama, lembrar também, né, já que o outubro é rosa, a gente pensa sempre na mulher, mas o homem também pode ter tumor de mamas, tá? Então, não é só a mulher que tem que fazer uma prevenção, o homem também tem que aprender a fazer seu autoexame. Bem importante, é um alerta bem realmente importante. Exatamente. E de quanto em quanto tempo nós responsáveis pelos cães e gatinhos devemos observar a barriguinha desse animal? Qual é a frequência e se essa frequência muda de acordo com a idade, já que vai se tornando mais provável ou mais possível? Uhum. Se não existe, né, nenhum estudo que vai falar para você qual é a frequência que você tem que É, observar. seria mais boas práticas, Sim, né? mas uma boa prática, né, para qualquer, pessoa que tem como que é responsável por um animal, é avaliar periodicamente, né, quando tá brincando, quando tá fazendo um carinho, né, o animal ficou de barriga para cima, vai lá e palpa a mama, não custa nada, não causa dor nenhuma, já vai fazendo o animal se acostumar com aquela posição, né, principalmente gatas, que não gostam muito de ficar de barriga para cima, Verdade. né, então já vai deixando ela acostumar que aquilo não é nada, é só um carinho, é só para tentar chegar e ver as mamas, tá. Então, assim, você pode fazer uma vez por mês, ó, a quantidade de vezes que você quiser, porque não é invasivo, não causa dor, não é nenhum exame que vai provocar alguma sequela para esse paciente. Então, pode fazer mensalmente. Agora, o que é principal? Que você tenha um acompanhamento médico veterinário, né, periódico. Então, animais mais jovens, né, sempre são considerados assim, o período das vacinas para fazer esse check-up, né? Então, até os seus 4, 5 anos de idade, normalmente uma vez por ano acaba indo no médico veterinário para fazer as vacinas anuais. Só que lembrar que as vacinas, elas não são o principal objetivo, elas são, assim, o fim do porquê você levou no médico veterinário. Mas antes de vacinar, esse profissional vai fazer uma avaliação do paciente e, se for necessário, pedir exames antes de vacinar. Porque a vacina, ela só pode ser aplicada no animal que a gente chama de animal rígido, que é o animal saudável. Se ele tiver qualquer alteração e entre elas descobrir algum tumor, esse animal não deve ser vacinado, tá? Porque ele não é mais um animal saudável, ele E a tem algum vacina baixa a problema. imunidade, né? Exatamente, e a vacina, ela vai alterar a imunidade do paciente naquele primeiro momento, para Uhum. produzir a proteção, né? Então, a gente tem que fazer o quê? A avaliação clínica, a avaliação física do animal, atestar que ele está saudável, dependendo do que você descobrir, às vezes precisa de exames complementares para isso, e aí você acaba fazendo meio que esse check-up, né? Agora, a partir dos 6, 7 anos de idade, a gente já começa a ter uma necessidade de fazer com um pouco mais de frequência, porque são animais que estão saindo da sua fase adulta, começando a chegar na sua fase da meia-idade, e aí da meia-idade vai para a fase idosa. Então agora o metabolismo desse sinal é diferente. Então começam a aparecer outras doenças, né? Então, de novo, não só os tumores,
doenças renais, doenças hepáticas, doenças cardíacas, doenças endócrinas, né? Então, que são alterações hormonais que podem Sim. acontecer, doenças neurológicas, tá? Então, nessa hora, você tem que também, além do exame físico, do seu exame clínico, você vai também, provavelmente, pedir alguns exames complementares, como pelo menos um hemograma com função renal e hepática, tá? Um raio-x de tórax, um ultrassom de abdômen, por triagem mesmo, só por um O próprio check-up. animal vai te dando sinais, né, e que vai gerando Exatamente. E aí, desconfianças. essa fase, normalmente você começa a diminuir o intervalo. Você não vai mais fazer anualmente, você vai começar a fazer o quê? A cada 6 meses, tá? Ah, Ou dependendo da faixa etária, animais com já mais de 10 anos, você começa a fazer até às vezes com 4 meses, 3 meses, né? Começa a fazer alguns exames mais sequenciais nesse paciente. e a importância desses exames para você ter um histórico, porque quando aparece alguma coisa, você sabe mais ou menos desde quando, né, doutor? Exatamente. Que é uma outra pergunta que todos os responsáveis fazem, né? Mas há quanto tempo esse tumor está no meu cão, no meu gato, né? Não sei, se eu não tenho um ponto de partida, né? Então, se eu tenho um exame relativamente recente, vamos supor que a pessoa fez 3 meses atrás um exame e não tinha nada, e fez agora, e tem, eu falo, ó, nesses últimos 3 meses é que apareceu. Então, se está nesse tamanho já nesses últimos 3 meses, é porque não é algo tão tranquilo. Às vezes já pode ser algo mais grave, né? E uma coisa, doutor, que eu acho que é bacana dividir com o responsável, né, que está aqui nos assistindo, eu priorizo muito atender os meus animais com um veterinário de confiança, independente de plano, independente de movimentações, às vezes até de trânsito. Ah, você mudou, agora a clínica ficou um pouco mais longe, mas é o veterinário que conhece o seu animal e que tem o histórico dele. Porque às vezes um veterinário novo que você começa a atender, ou se cada hora você leva em algum lugar por conta, mas é só uma vacina, e um check-up ali que conecta com um check-up anterior. E se esse veterinário conhece o seu animal, a chance dele desconfiar de qualquer coisa é muito maior. Por isso que é muito importante que você tenha realmente esse profissional que você confia e que Sim. leva, e que você sabe também que a hora que tiver uma necessidade vai te indicar para um especialista, porque quando a gente está falando de câncer de mama, claro que ter o clínico geral para nos orientar inicialmente é muito importante, mas e assim como outras especialidades, quando você trata com um especialista, a eficácia é muito mais certeira, digamos assim, né? Exatamente. É a mesma coisa que acontece na medicina, né, para as pessoas, o médico de família, né? Uhum. Então ele reúne as informações ao longo da vida daquela pessoa. Então nos animais, a mesma coisa. Então o clínico geral, ele ainda tem a sua importância, e ele sempre vai ter a sua importância, porque Essencial. ele é como se fosse o médico de família, De né? família. Então ele pode não ser o indivíduo, o profissional que vai tratar daquela determinada doença, mas ele vai acompanhar, né? Então, para qualquer especialista, tá, e na oncologia é a mesma coisa, é muito importante a gente ter a colaboração do clínico geral. É um trabalho É junto, um né? trabalho em conjunto, né? Então, a gente vai saber o histórico, e mesmo porque, que nem eu sou oncologista, eu não vou tratar de outras doenças que o paciente tem. E normalmente o paciente com câncer tem alguma outra doença. Então, esse clínico geral, ou até mesmo ele tem um outro especialista, ele vai tratar com aquele outro colega, né? Então, esse trabalho é em conjunto. E a soma dessas forças, ela só traz benefício, Sim. tá? E isso também, vários estudos já demonstram isso, que você ser tratado por um especialista quando são doenças mais sérias, né, ela tem um impacto direto na resposta ao tratamento e no controle da doença, né? Então, se você trata com um especialista, maiores são as chances de que você tenha um sucesso, né? Enquanto com o generalista, você pode ter, não que você não vá ter sucesso, mas às vezes é um profissional que não tem ainda acesso a todas as novidades ou as novas tecnologias que são utilizadas para determinado tipo de Não está doença. focado naquele Ele não está assunto. focado naquele assunto, né? Então isso não é nenhum demérito para o Não. profissional, pelo contrário, eu falo até hoje para os meus alunos que é mais difícil você ser um clínico geral do que você ser especialista, porque especialista eu cuido O só daquilo, leque, né? Eu não cuido do resto, né? sim, faz sentido. Então é muito mais difícil você ser um clínico geral, tá? E durante um tratamento de câncer de mama, seja o pós-cirúrgico quando não precisa ou quando precisa de algo a mais da quimioterapia,
tem cuidados que nós, responsáveis pelo animal, precisamos ter? Muda passeio, muda alimentação? Na alimentação você já me disse que não, mas muda passeio, muda interação com outros animais? Como é que funciona isso? Quais são os cuidados que a gente precisa ter e, de repente, excessos que antes eram normais e se tornam um excesso? A gente fala que todo paciente, né, quando ele está sob um tratamento, desde que não exista restrições, né, por algum problema de saúde do paciente, é não mudar a rotina de vida dele, tá? Tá, Então, ele passeia, tá? Tem problema, pode continuar passeando. Mas esse paciente começou a fazer químio, aí a gente só pede para tomar alguns cuidados. Por exemplo, lembra que a químio, ela causa uma queda de resistência, né? Ela vai diminuir um pouco a imunidade do paciente. Então, cuidado com aonde você vai levar ele para passear. Por exemplo, aglomerações de cães não devem ser realizadas, né? tá. Porque esse animal, por mais que ele seja vacinado, ele é o que a gente chama de um imunocomprometido. Ele tem uma deficiência no sistema imunológico, tá? Então ele está mais propenso, por mais que ele tenha sido vacinado, ele está mais propenso. Hoje, até por causa da pandemia, todo mundo já aprendeu que nenhuma vacina é 100%, né? Então todas as vacinas, elas aumentam a taxa de sucesso de que você tenha a imunização contra aquela doença, mas ela não garante que você não pegue a doença, tá? Mas se você pegar, você já tem, entre aspas, também a sua imunidade pronta, né? Sim, Então você pode, com isso, combater melhor a doença e ter menos efeitos daquela doença. Então aquele animal que faz tratamento quimioterápico, por exemplo, ele é imunocomprometido. Então ele pode não responder como um animal saudável. Então se você colocar ele numa aglomeração de cães ou de gatos, que você não conhece a origem deles, nem como é o manejo da saúde desses animais, tá? E algum deles estiver doente, pode ser que nenhum outro pegue, mas o seu só o seu. pegue, tá? Mas pode ser que o seu também não pegue, porque isso também é uma roleta que a gente fala, né? Não dá para ter essa certeza. Mas Sim. minimize esses contatos com animais desconhecidos. A mesma coisa acontece com o ser humano que faz químio. A pessoa que faz químio, ela não pode ficar indo em aglomerações também, porque ela tem um sistema imunológico mais deficiente, ela tem que tomar alguns cuidados. Não é que isso muda a vida dela, ela tem que tomar alguns cuidados, tá? Tá. Então pode passear, pode tomar banho, pode comer, tá? Não muda a alimentação também para não causar outros problemas, tá? Então a vida é praticamente normal, tá? Bom, doutor, foi muito bacana ouvir tudo isso, aprender bastante. Eu acho que eu, como responsável por animais em casa, e eu tenho desde um filhote, praticamente de 1 ano, até um cão já caminhando para ser um idoso com 9 anos, eu acho que tudo isso é muito importante da gente aprender. Mas uma dúvida que eu acho que muita gente deve ficar é: vale a pena tratar um animal, seja com o câncer de mama, seja com outro tipo de tumor? Existe uma relação aí de quando vale ou de quando não vale? Qual é a sua opinião como especialista que lida aí com esse assunto que pra gente que é tutor é muito doído, mas é a sua realidade, é o seu dia a dia? Tem um embasamento de o que vale ou não vale? Como funciona isso? Isso é muito importante você colocar, Fernanda, que é uma das grandes dúvidas que todos os responsáveis têm, né? E sempre entra aquele questionamento, mas ele está tão bem agora, por que que eu vou tratá-lo nesse momento? O melhor momento de tratar sempre é quando o paciente ainda não tem sintomas, Não quando tem ele está dor. com uma qualidade de vida boa ainda. Maiores são as taxas de sucesso, menores são as complicações, né? Certo. E uma frase que eu gosto muito de utilizar quando alguém me faz essa pergunta, é uma frase que eu vou acabar plagiando, né? Que na verdade ela está bem na entrada aqui do Hospital do Câncer, nós estamos inclusive gravando aqui próximo do Hospital do Câncer, que é o AC Camargo, né? O Uhum. Instituto de Câncer aqui, tá muito famoso, todo mundo acho que deve conhecer aqui em São Paulo, tá? Em que logo na entrada dele tem uma frase que eu quero deixar isso como uma mensagem final para todos vocês, que o câncer ele não é uma sentença de morte, ele é um convite para a vida. Lindo. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado, aprendido e que consigam levar para a prática, para o dia a dia dos seus animais, as dicas que a gente trabalhou por aqui hoje, as informações que a gente teve sobre como funciona, como diagnosticar, a importância de ter o seu veterinário clínico geral de confiança que possa te ajudar a identificar se você tiver dúvidas, que possa te ensinar sobre vários tipos de patologias que pode encurtar a vida do seu animal, mas que você pode identificar, e o primeiro
primeiro diagnóstico, eu sempre falo isso lá no Instagram dos meus ursinhos Chow Chow, que o primeiro diagnóstico é feito por nós, responsáveis, que conhecemos o animal, que entendemos uma mudança de comportamento, que percebemos quando ele está tendo alguma alteração e a gente pode levar esse animal até esse nosso veterinário de confiança e que sempre que necessário vai nos encaminhar para um especialista, como é o caso do Dr. Rodrigo. Então, ouçam, anotem, levem para a prática. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e agradeço muito por todo esse tempo e por todo esse conhecimento, doutor. Eu que agradeço, né? Foi muito bom passar esse período com vocês, né? Poder trazer mais informações. Agradeço principalmente a iniciativa da Premier em realizar esses podcasts, principalmente agora no Outubro Rosa, essa iniciativa da empresa, que é extremamente importante. E fiquem atentos aí nas redes sociais, né, que a Premier em breve deve trazer mais novidades, tá? Então, até breve.